Teixeira nasceu em Caetité, na Bahia, em 1900 e faleceu no Rio de Janeiro em 1971. A sua formação o primário foi na sua cidade e posteriormente ele foi para a escola em Salvador. Após a sua formação, ele acreditava que ele seria padre e seguiria a companhia de Jesus. Mas devido ao desejo que o pai dele tinha que o filho tivesse uma carreira política, ele acabou indo para o Rio de Janeiro estudar ciências jurídicas. Ele se formou em 1922 e em 1924 já era inspetor-geral em seu estado, na Bahia. Por volta de 1925, ele viajou pela Europa. Dentre os países que ele passou foi Bélgica, Estados Unidos, Alemanha, com a intenção de conhecer o ensino desses países. Por volta de 1928 e 1929, ele concluiu seu mestrado na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, o mestrado dele baseado em ensino, na educação. Após isso, ele retornou ao Brasil, onde ele assumiu a pasta da educação no Rio de Janeiro. Ao assumir essa parte da educação, ele criou a rede pública do Rio de Janeiro, a educação de rede pública que até então não existia. Essa rede abrangia desde as séries iniciais até a faculdade, até a graduação. Perseguido pela ditadura militar, após ter tido esse grande projeto que abrangia as massas, ele voltou para a Bahia por volta de 1947 e foi quando ele, em Salvador, ele criou a Escola Parque, que foi mais um ato revolucionário dele, que ele criou a escola de ensino de tempo integral da rede pública, que até então não existia e foi um feito para a sua época. Os alunos aprendiam não só as ciências, como matemática, língua portuguesa, eles aprendiam atividades de cidadania, de socialização, eles tinham médico, tinha aula de higiene, tinha médico dentista, odontológico, todos à disposição deles. Após isso, ele foi perseguido pela ditadura militar mais uma vez, o que fez com que ele saísse do país e fosse lecionar fora do país. Por volta de 1965, ele voltou para assumir seu lugar como membro do conselho e logo em seguida veio a Primeira Guerra Mundial. Com a vinda da Primeira Guerra Mundial, o Brasil foi obrigado a se industrializar muito rápido e necessitou de mão de obra qualificada muito rápido. Nisso, o governo acabou, de certa forma, ajudando e não ajudando as pessoas, porque ele precisava de mão de obra qualificada. E isso ajudou ele a implementar suas ideias juntamente com o John Dewey, foi com quem ele, baseado em quem ele fez o seu mestrado, que foi um filósofo que foi o tutor do seu mestrado. Daí surgiu a Escola Nova. Baseado no princípio de seleção natural, John Dewey acreditava no seguinte, e mostrou que isso é verdade, que a gente tinha que parar de sair daquele tipo de ensino laico, onde só o aluno só absorvia, ele não tinha nada a agregar, onde muitas vezes o aluno era obrigado a ter conhecimento de conteúdos que na prática ele não usaria e então ele não prestava devida atenção. A Escola Nova prega da seguinte maneira: ela usa o empirismo, a teoria do conhecimento, que todo conhecimento adquirido em sala de aula tem que ter uma correlação com o meio ambiente. Ele tem que poder ser usado, ser aplicado de alguma forma. Por isso que ele acreditava que todo mundo aprendia com todo mundo, que o ensino a pedagogia e a filosofia tinham que ser separadas, porque até então eles não davam valores para outras ciências. Inclusive, com isso, ele acabou, de certa forma, peitando a Igreja Católica, porque ela não aceitava, ela não queria, ela queria pessoas leigas, literalmente, que só obedecessem a tudo aquilo que ela falava, ela queria não queria seres pensantes. E é o que acontece até hoje na nossa educação. Ele acreditava, assim como John Dewey, que foi o seu mentor, ele acreditava que a educação não era um privilégio, era uma obrigação do Estado. Ele acreditava que, independente de cor, de raça, de condição social, financeira, religião, todos tínhamos a agregar, todos tínhamos direito à educação. E ele também ajudou a criação da LDB em 1961. Ele ajudou o Darcy Marinho a fundar a Universidade de Brasília. Ele faleceu em 1971, mas não de forma natural. Ele faleceu devido a... Dizem que foi um acidente, que ele caiu no fosso do elevador do prédio que ele morava, mas de acordo com o boletim daquela época, ele tinha ido para uma biblioteca, onde ele frequentava todos os dias. Ele era um homem muito metódico, muito rigoroso. E depois de um dia, a família deu parte dele, e um dia depois que ele estava sumido, disseram que ele esteve no comando da aeronáutica, preso.
Mas a aeronáutica alegou que ele passou só um dia lá e foi liberado. 3 dias após ele estar desaparecido, ele foi encontrado no fosso do prédio, do elevador do prédio que ele morava, com as costas apoiadas na quina, com os joelhos levantados como se estivesse com a cabeça baixada, com o crânio quebrado, a clavícula quebrada. E o mais incrível, como é que uma pessoa caiu do 3º andar e os óculos naquela época eram de vidro, eles se quebrariam. Os óculos dele estavam intactos e tinha uma portinhola que ligava ao restante do prédio e mais posteriormente uma saída do prédio, que estava cheia de respingos de sangue. Mas devido naquela época à pressão militar, o tenentismo, o militarismo ser muito forte, o caso foi arquivado e nunca foi levado adiante. O Anísio Espíndola Teixeira, ele acreditava que nós deveríamos ser seres pensantes, seres ativos. Ele acreditava e pregava e lutava por isso, que nós só teríamos um país melhor quando nós tivéssemos pessoas democráticas, que acreditassem na democracia, seres pensantes. É tanto que ele dizia que nós só teríamos um Brasil melhor quando nós tivéssemos uma escola melhor. Ele acreditava que a casa de estudo era a escola, que quem traria essas pessoas, esses seres para a sociedade, seriam as escolas. Por isso que ele lutou tanto, que ele brigou tanto pela nossa rede pública. O que é muito triste, que até hoje, de certa forma, ainda existe o que ele brigou tanto, que ele lutou tanto. Em 1971, quando ele faleceu, desde 1900 e até hoje ainda existe. Existem direções, existem coordenações, existem até professores em sala de aula que não têm formação para a área que dá aula, ou então que não tem formação nenhuma na educação, mas está ali por tenentismo, entre aspas, por política, por crenças religiosas e afins.